Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Que Deus abençoe o meditar dessa palavra em nossos corações, nesse domingo de Páscoa, nesse dia de festa, de alegria para o santo povo de Deus, quando queremos refletir sobre o tema, túmulo vazio no passado gera a certeza do túmulo vazio no futuro. Queridos irmãos, irmãs, é muito bom ver a igreja cheia, é muito bom poder vê-los aqui na casa de Deus. Eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta a você que está me ouvindo nesta manhã. Você já parou para pensar em como será o seu túmulo? Ou você nunca parou para pensar sobre esse assunto? O seu túmulo, você pensa sim em ser algo simples? Ou você pensa em ser um túmulo sofisticado? À medida que o tempo vai passando, esse assunto, essa questão de túmulo, morte e assim por diante, começa a fazer parte de nossas preocupações, à medida que o tempo vai passando. E aí vale a pena fazer novamente esta pergunta: como você deseja que o seu túmulo seja? Bom, alguém disse assim, que o seu túmulo precisa ser um túmulo bem elaborado, um túmulo luxuoso, porque será essa a sua última morada. Será isto verdade? O nosso túmulo é a nossa, ou será a nossa última morada? Os nossos restos mortais ficarão guardados para sempre num túmulo? Mas que cristão que você é, se você pensa assim? Dos 4 fundadores das grandes religiões do mundo, 3 deles têm algo em comum: os seus túmulos estão ocupados. Por exemplo, se você visita o túmulo do Confúcio, pai do confucionismo, seus restos mortais estarão lá bem guardados. O mesmo acontece para aquela pessoa que visita o túmulo de Buda. Se chegar lá, os restos mortais do Buda estão lá sepultados. Da mesma forma, se você vai visitar o túmulo de Maomé, os restos mortais do fundador do islamismo estão lá. Os túmulos desses fundadores de grandes religiões estão ocupados. Mas um dos fundadores das grandes religiões destoa desses outros, destoa dos demais. Se alguém visita o túmulo de Jesus, chega lá e cadê os restos mortais? Onde estão? Os restos mortais de Jesus não se encontram mais lá. O túmulo vazio era e é fato, mas existe alguma explicação plausível para o túmulo de Jesus estar assim, ficar assim? E aí então algumas teorias foram inventadas para explicar o túmulo vazio. Isso nos tempos de Jesus mesmo. A primeira delas foi a teoria do desmaio. Segundo essa teoria, Cristo na verdade nunca morreu na cruz, mas ao invés da morte ele teria passado por uma situação de desmaio. Essa era uma das teorias que estava em circulação
para justificar o túmulo vazio. Bom, juntamente com essa, havia outra teoria, a teoria do roubo. Ou seja, havia uma teoria, um pensamento, de que mais ou menos dizia o seguinte: alguém roubou o corpo de Jesus, por isso o corpo não está lá no túmulo. Alguns diziam que eram os discípulos que foram os autores deste roubo, outros diziam que eram os romanos, e outros ainda chegaram ao ponto de dizer que foi o José de Arimateia, o dono do túmulo ali onde Jesus foi sepultado, que teriam então esses roubado o corpo de Jesus. Então esta é a teoria do roubo, uma tentativa de explicar o fato do túmulo de Cristo estar vazio. E ainda existe uma terceira teoria, chamada a teoria da alucinação. De acordo com essa teoria, todas aquelas aparições de Jesus após a ressurreição foram, na verdade, aparições irreais. Ou seja, o que de fato aconteceu, segundo essa teoria da alucinação, foi que as pessoas tiveram alucinações. E eu pergunto para você, meu irmão e irmã, qual dessas três teorias estão ou está certa? A primeira, a segunda ou a terceira? A verdade é nenhuma. Então, se nenhuma dessas teorias explicam o túmulo vazio, por que ele está vazio? Por que ele estava vazio naquela manhã de domingo? E a resposta é muito simples: porque não existiam mais restos mortais para serem guardados. O corpo de Jesus estava intacto. Ele tinha e tem carne e osso, conforme o próprio Tomé, o discípulo que duvidou da ressurreição de Cristo, ele mesmo atestou. Ele tem mão, boca, dente, estômago, pois comeu peixe e pão com os discípulos. Ele tem pés, pois os mesmos, de acordo com o evangelho de hoje, foram agarrados pelas mulheres que foram visitar o seu túmulo em sinal de adoração. Então, túmulo ocupado é coisa para gente morta. Mas Jesus estava vivo, e por isso o seu túmulo estava vazio. Daí muita gente diz que o túmulo vazio fez as pessoas crerem na ressurreição de Jesus. Mas esta é uma verdade apenas parcial. Muitos dos que viram o túmulo vazio não creram. O único que viu e creu, conforme nós lemos lá em João capítulo 20, versículo 8, foi João, o discípulo amado. Provavelmente ele deve ter se lembrado que Cristo predisse em outros momentos, evidentemente, a sua ressurreição, mas nem Maria, nem as mulheres, nem Pedro creram devido ao testemunho do túmulo vazio. Aliás, todos ficaram intrigados com este fato. Todos tentaram achar uma explicação, foram em busca de alguma teoria que explicasse como um túmulo que na sexta-feira santa fora ocupado, no domingo de Páscoa estava vazio. A possibilidade da ressurreição parecia algo descabido, algo descartado. Então a pergunta certa a ser feita não é se o túmulo estava vazio, não é? Porque realmente a constatação está aí, era fato. Amigos e oponentes concordavam sobre este ponto: o túmulo está vazio. Mas a dúvida era por que estava vazio. E aí então no evangelho de hoje,
o anjo elucida o mistério. Ele diz aqui, ele não está mais aqui, ele foi ressuscitado. Então, o túmulo vazio por si só, nada disse sobre o paradeiro de Jesus. Ele precisou ser acompanhado das aparições de Cristo após a ressurreição, e que deram a seus seguidores a certeza de que realmente ele havia ressuscitado. Mais ou menos 15 aparições são contabilizadas na Bíblia. Eu coloco aqui para vocês quais são. Primeira aparição a Maria Madalena, está lá em João capítulo 20, versículo 14, foi a primeira. A segunda aparição de Jesus após a ressurreição, as mulheres que voltavam do túmulo, Mateus 28, versículos 9 e 10. A terceira aparição de Jesus a Pedro, no mesmo dia, no dia da ressurreição, Lucas 24, 34. Também a quarta aparição de Jesus ressurreto aos discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 33. A quinta aparição de Jesus aos apóstolos, estando Tomé ausente, quando Jesus comeu com eles um pedaço de peixe assado e um favo de mel, Lucas 24, 36 a 43. A sexta aparição de Jesus ressurreto aos apóstolos, com Tomé presente, registrado esse fato em João 20, 26 a 29. A sétima aparição de Jesus aos 7 junto ao mar de Tiberíades, quando Jesus lhe serviu pão e peixe assado, João 21, 1 a 23. A oitava aparição de Jesus a uma multidão de mais de 500 crentes numa montanha da Galileia, fato esse registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. A nona aparição de Jesus a Tiago, registrado essa aparição em 1 Coríntios 15, 7. A 10ª aparição de Jesus aos 11, Mateus 28, 16 a 20. A 11ª aparição de Jesus, por ocasião da sua ascensão, Atos 1, versículos 3 a 12. A 12ª aparição de Jesus a Paulo, em forma de voz, Atos 9, 3 a 6. A 13ª aparição de Jesus a Estevão, Atos capítulo 7, versículo 55. A penúltima aparição de Jesus ao apóstolo Paulo, quando esse estava em êxtase no templo, Atos 22, 17 a 21. E a 15ª aparição de Jesus a João na ilha de Patmos, registrada essa em Apocalipse 1, 10 a 19. 15 relatos da aparição do Cristo ressurreto. 15 registrados. Isso não quer dizer que não possam ter ocorridas outras mais aparições, não, mas o que nós temos registrado é isso, 15. Então é interessante como os discípulos estavam antes dessas 15 aparições ou mais, e como eles ficaram depois das mesmas. Observem, no domingo, os discípulos, antes de verem o Cristo ressurreto, estavam eles reunidos, diz a Bíblia, com as portas trancadas. Por quê? Porque eles estavam com medo dos judeus. E aí, depois das aparições, estavam os discípulos completamente diferentes. Eram outras pessoas. Estavam eles dispostos a correr todos os riscos para dar testemunho de que Jesus vencera a morte. Todos eles, todos, com exceção apenas de João, discípulo amado, que teve morte natural,
mas todos os demais discípulos tiveram morte de mártir, ou seja, morreram por serem cristãos. O que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu com esses homens? Da covardia e anonimato para a coragem e a exposição pública, do medo para a vontade, se possível, se necessário fosse, inclusive, morrer por causa de Cristo, eles morreriam como de fato morreram. O que fez estes homens mudarem tanto o seu perfil para valentes em Cristo? O que foi? O que mudou na vida destes homens? O que aconteceu? Se eles tivessem Facebook, ali no perfil, eles trocariam, depois da ressurreição de Cristo, a palavra medrosos para valentes em Cristo. O que mudou na vida destes homens? Simples: o túmulo vazio e principalmente as aparições, as 15 ou mais aparições do Cristo ressurreto. Ou seja, o túmulo vazio no passado era uma certeza, e o motivo para tanto agora estava elucidado. As transformações nas pessoas que viram o Cristo estão registradas na Bíblia. E a pergunta que não quer calar é: e nós? Os discípulos foram impactados com a notícia e a constatação e o fato do túmulo vazio por Jesus ter ressuscitado. Eles foram impactados. E a pergunta é: e nós? Nós estamos impactados como os discípulos estiveram diante da certeza do Cristo que venceu a morte? Estamos? Nós também estamos assim com aquela vontade, se preciso for, nós damos a nossa vida pelo Salvador Jesus? Estamos prontos para isso? Ou não? Ou essa alegria que estamos sentindo agora, nesse domingo de Páscoa, está se limitando apenas a este momento de culto? Essa coragem com a qual nós cantamos os nossos hinos ao Senhor Cristo ressurreto, esta coragem, esta força com que cantamos, é uma força e uma coragem, uma alegria que se limite a 1h30, 2 horas de culto? Estamos nós também impactados com as 15 ou mais aparições de Jesus, ou não? Não é verdade que a ressurreição parece às vezes ser um fato histórico do passado, sem grande impacto na vida presente? Não parece que as coisas realmente estão todas lá atrás, sem motivos para comemorarmos no momento presente? Meus irmãos, você hoje se sente impactado? Você hoje se alegra? Você hoje está tomado de coragem? Você hoje está disposto a morrer pelo teu Salvador como Ele morreu por ti? Talvez sim, glória a Deus. Talvez não. Mas o fato é que o maior impacto da ressurreição de Cristo em nós, e que mexe com as nossas estruturas, é a certeza que o túmulo, onde os nossos restos mortais estarão colocados, esse túmulo não será a nossa última morada. Quando vocês visitam os cemitérios, para matar a saudade, a lembrança que as pessoas que estão lá enterradas, que elas causam na gente, aquela saudade terrível, forte dentro da gente, parece que vai nos engolir. A gente olha assim e pensa: nunca mais eu vou ver essa pessoa. Meus irmãos, isso não é verdade.
aqueles restos mortais do seu ente querido, eles estão temporariamente colocados ali. Aquela sepultura não é a última morada dessa pessoa, ou dessas pessoas que partiram dessa vida para a eternidade. Não são. Um dia, o túmulo onde os nossos restos mortais foram ou estarão colocados, um dia este mesmo túmulo ficará vazio, assim como o túmulo de Cristo ficou. O túmulo ficou vazio, porque o túmulo vazio do passado, o túmulo vazio de Cristo, gera a certeza do túmulo vazio no futuro. O Salvador em que você crê é um Salvador, é um Deus vivo, é um Deus de vivos e não de mortos. Portanto, quando Jesus voltar, os túmulos se abrirão e todos nós seremos transformados em ex-mortos, e aí sim iremos para a nossa morada definitiva, que não é o túmulo, como muitos podem imaginar, mas a nossa morada definitiva é o novo céu, a nova terra, onde lá, de corpo e alma, adoraremos a Jesus eternamente. Como nós lemos hoje no Salmo 16, e com esse salmo, e com esse último versículo, eu encerro a nossa reflexão de hoje. Se os irmãos quiserem acompanhar esta leitura, o Salmo 16, observem o último versículo que a gente leu aqui. E você que até agora está sofrendo diante da perda ou perca de uma pessoa muito querida, que não está mais aqui entre nós, você, meu irmão e irmã, tem muito a se consolar com essas palavras. Salmo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua plenitude, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Você entende o sentido dessas palavras? Você compreende que o seu túmulo ficará ocupado temporariamente com os teus restos mortais? Você compreende, de acordo com essa palavra, que um dia também você estará desfrutando desses caminhos da vida, desta plenitude de alegria e dessas delícias perpetuamente? Você crê nisso ou não? Você confia nisso ou não? Quem confia, levanta a mão para eu ver. Glória a Deus, maravilha. Queridos, é por isso que nós estamos aqui em festa, é por isso que nós estamos em alegria. Os restos mortais de Cristo não permaneceram naquele túmulo, não. E essa certeza do túmulo vazio no passado é a certeza do nosso túmulo vazio no futuro, onde nós também estaremos desfrutando desta vida que nos aguarda. E por isso que eu falei para vocês, quando a gente crê nisso, a nossa vida, queridos, fica impactada. A gente já não é mais o mesmo, a gente é tomado de uma alegria, de uma ousadia em Cristo tão grande, que a gente não consegue guardar isso para a gente, mas a gente quer levar isso para frente, quer levar isso para as outras pessoas. Eis aqui o mistério desvendado: o túmulo está vazio, porque os restos mortais de Cristo não estão mais lá, Ele ressuscitou. Que bom, que bênção, que essa certeza também nos projete para uma alegria eterna com Ele, Jesus, lá no céu, que está nos esperando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.